Graça e paz, queridos, sétimo dia das primícias, e nós finalizamos esse propósito com sentimento de plena gratidão a Deus, pelos irmãos, pela igreja, pelos líderes, pelos desafios e pelas lutas que Deus tem nos proporcionado e propiciado para que nós cresçamos. Já vamos abrir o texto, a Bíblia lá no texto referência, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 1 a 8, para que nós possamos ler simultaneamente. Amém? Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso santo, né, em santificação e honra, não na paixão da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão, em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não vos chamou Deus para imundície, mas para santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também seu Espírito Santo. Amém? A partir do texto nós podemos perceber que Deus, primeiramente, ele não nos chama para concupiscência, para o engano, para o pecado. Ele não nos chama para que nós venhamos a ceder às tentações. E sim, ele, através dos apóstolos, através dos discípulos, através dos servos dele, através do nosso pastor, através dos pastores, assim, que pastoreiam também nosso pastor, através das lideranças eclesiais, ele nos orienta para que nós não venhamos a cair, que nós não venhamos a pecar. Quando nós falamos de morte, o irmão Marcelo falou na terceira noite, no terceiro dia das primícias, ele falou sobre nós estarmos preocupados com a morte física. E não é essa a morte que Deus se refere. Deus se refere, através da boca dos profetas e dos servos dele, nas escrituras, da nossa morte espiritual, da nossa morte, da nossa fraqueza. E aqui ele nos orienta através da boca do pregador, que precisamos nos santificar, nos abster da prostituição e que nós saibamos manter o nosso vaso, o nosso corpo em santificação e honra. Quando a Bíblia nos diz que nós somos tratados, o Espírito Santo nos trata com ciúme porque nós somos habitação única e exclusiva dele. Então, toda vez que nós deixarmos entrar algo que não provém de Deus, nós estamos nos sujando, nos contaminando. Nós estamos indo no sentido oposto à direção que Deus nos dá. E relata também que para nós não sermos como os gentios que não conhecem a Deus. Não é por isso que nós vamos destratar as pessoas, não é por isso que nós vamos desdenhar, que nós vamos desprezar essas pessoas. Não. Porque até nós não sabemos o motivo pelo qual elas ainda não conhecem a Deus. Se elas estão resistindo ou se elas não tiveram uma oportunidade de ter um encontro com Cristo. Então, nós não podemos seguir a mesma conduta que elas quando elas contrariam a vontade de Deus. Mas não, elas não são menos importantes do que nós. Isso seja declarado aqui entre nós e seja entendido, tá? E isso já se acopla, se encaixa no versículo 6, que ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum. Se nós estivermos depreciando, desprezando, nós estamos oprimindo. E isso já é uma ordem direta de Deus para que nós não venhamos a exercer ter essas atitudes. Ok? Aqui, então, Deus diz que ele não nos chamou para imundície, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso não despreza o homem, mas sim a Deus.
Então, toda vez que nós não escutamos, nós não acatamos, nós não obedecemos, nós não buscamos seguir a palavra de Deus, nós não estamos desprezando ao homem que nos falou, mas sim nós estamos desprezando aquele que nos criou, que é Deus no caso. E para concluir, se você for lá no capítulo 5, no versículo 22, ainda nos é aconselhado, abstende-vos de toda a aparência do mal. O que é a aparência do mal? A aparência do mal é tudo aquilo que não é conforme a palavra, conforme a vontade de Deus. Isso é a aparência do mal. A aparência do mal, ela não tem que necessariamente prover de Satanás. A aparência do mal é a concupiscência da carne. Não é Satanás que diz para você, não, que propicia a sensação de prazer quando você peca. Não é. A carne milita contra o espírito. Então, toda vez que você pecar, sua carne vai sentir prazer. Por isso que essa luta ela é constante, é todos os dias, é todo momento. E quando nos é orientado, abstende-vos de toda aparência do mal, quer dizer que tudo aquilo que não está conforme a palavra, aquilo que não é agradável aos olhos do Senhor, e nós sabemos disso através da Bíblia, através da palavra, é para a gente se abster disso, é para a gente evitar, fugir, para a gente lutar, para não cair nas garras do erro. Quando nós pecamos, nós puxamos sobre nós um peso de morte, porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Então, toda vez que nós não nos abstemos de toda a aparência do mal, nós estamos pecando. E nós pecamos o tempo inteiro, porque a nossa condição adâmica, assim, acaba nos propiciando a essa situação de pecado. Não é motivo para a gente ficar pecando o tempo inteiro, não é? É motivo para a gente vir a se abster da aparência do mal. É você ver que algo está errado, se você está se encaminhando para esse mesmo erro, é você tomar outro rumo. É você passar no outro lado da quadra se nesse tem algo que te leva a pecar. Quando Jesus disse, se teu olho te tenta pecar, arranca teu olho, e porque é melhor tu entrar no céu com o olho do que ir para o inferno enxergando com os dois, né? Da mesma forma com as mãos e os outros membros que ele citou na pregação que ele fez, que isso, na verdade, quer dizer que é para a gente se abster da aparência do mal, que é para a gente manter o nosso vaso em santidade e honra diante do Senhor. Amém? Graças, Senhor. Eu quero convidar você para orar, fazer uma breve oração, entregando 7 dias das primícias, e pedindo para que Deus esteja nos orientando ao dia, para que nós saibamos manter o nosso vaso em santificação e honra. Senhor Deus e Pai, primeiramente nós te bendizemos e agradecemos, Pai. Te louvamos porque Tu é digno. Pedimos perdão pelas nossas falhas e nós sabemos que temos, Senhor. Nós sabemos que somos pecadores. E a prova disso é que Cristo abriu mão da própria vida para que nós pudéssemos ter acesso a Ti, ó Deus, a Tua presença, porque por nossa capacidade, por nossas mãos, nossa mente, o coração, nós não conseguiríamos jamais. Então, Senhor, nós pedimos perdão. Nós pedimos, Senhor, nos lava no sangue do Teu Filho. Em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer pelas primícias, por cada palavra que o Senhor colocou na boca dos Teus servos, para esclarecer, para ensinar, para nos ajudar a crescer espiritualmente, Senhor. Para nos orientar e nos fortalecer, Senhor. Para que nós possamos crescer, Senhor, em espírito, diante de Ti e amadurecer, Senhor, cada vez que o Senhor fala conosco ou diante de cada situação que nos é propiciada. Te agradecemos pelos nossos líderes, pela igreja, por essa luta que tem se levantado contra a nação brasileira, porque eu sei, Senhor, que é nos momentos mais difíceis que o Senhor se faz mais presente conosco, porque aí sim o Teu povo, conforme 2 Crônicas 7,14, ele realmente dobra o joelho e busca a Tua presença. Então, Pai, conforme a Tua palavra, nós nos humilhamos diante de Ti e buscamos Tua presença para tudo, Senhor, em todos os momentos da nossa vida. Bendito seja o Teu santo nome. Pai, oramos
e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos, e que nós possamos ter um mês de outubro cheio da presença de Deus e que cada palavra que nos for trazida seja, sim, uma instrução e algo que venha abrir nosso entendimento. Que o Santo Espírito do Senhor esteja nos ajudando a discernir e crescer, para que cada vez mais nós nos aproximemos da essência do Cristo Salvador. Amém? Deus abençoe.